Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Trio em Cena. Esse episódio especial, tema do Oscar. Escolhemos três filmes que venceram o prêmio de Oscar de melhor filme. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço, se inscreva no canal, comente aqui, inclusive comente temas para a gente fazer aqui e colocar no nosso sorteio. Tudo bem que esse ano a gente acabou que está fazendo um monte de tema já programado, mas o sistema de sorteio ainda permanece, tá? Não nesse episódio, mas depois voltaremos aos sorteios. E ajuda a divulgar o canal pra gente também. Queremos crescer, quem sabe chegar a 100 seguidores, enfim. E hoje vamos falar sobre três grandes filmes, porque, né, foram premiados, tá? Não que isso seja critério, porque quando Isso a quer gente tava dizer. escolhendo, Realmente. É tem difícil. cada bomba. Inclusive, ano que vem ficou combinado que a gente vai fazer o tema Oscar quem deveria ter ganhado, Sim. que foi indicado e deveria ter ganhado. Exatamente. E escolhemos O Silêncio dos Inocentes, Amadeus e Rebeca. Então, vamos lá. Vamos começar por Silêncio dos Inocentes, que esse foi a escolha da Juliana. Dona Juliana. Gente, então, vamos lá. Eu amo. O impacto de assistir esse filme pela primeira vez, eu via recentemente, tá? Assim, não é um filme que eu cresci assistindo. Foi, sei lá, uns 10 anos atrás. Foi muito grande pra mim. Eu falei, meu Deus, como eu não tinha assistido isso antes, como isso é maravilhoso. É o único filme de terror, teoricamente, a ganhar o Oscar até hoje. De melhor filme, no caso, né? E aqui nós estamos acompanhando Claire Sterling, Jodie Foster, maravilhosa, como uma novata agente do FBI. E assim, o início do filme ele é todo filmado para você se sentir na pele dela, né? Porque a câmera tá na altura dela, são todos os homens olhando para ela. E é como assim, você é a única mulher jovem aqui no meio desse monte de homem nojento. E esse é seu novo trabalho, parabéns. Legal. Ela é chamada porque eles acham assim, tem um super serial killer, que é o Hannibal Lecter, e ele não quer falar com ninguém. Aí eles falaram assim: vai que se a gente mandar ela, ele ajuda a gente a resolver um caso que tá rolando aqui. Porque tem um outro serial killer, né, pegando várias mulheres e matando com elas, e eles estão tentando descobrir o que é isso. Aí eles mandam dona pobre coitada Claire Sterling conversar com ele numa prisão de segurança máxima. Eu não sei o quanto a gente fala sobre esse filme, porque eu não quero dar muito spoiler, porque eu acho que esse filme é meio que uma vibe e as pessoas têm que assistir na vibe. Mas, bom, Acho que nem tem. Porque assim, qual que é o spoiler? Porque a gente sabe quem é o assassino em o todos os Buffalo Bill, momentos, porque é verdade. a gente não tem nada, tipo, nenhuma revelação exatamente. Eu É, acho que a única coisa é o desfecho final, né? Que fica, vamos ver o que vem por aí, né? uhum. Que talvez seja uma surpresa para as pessoas, mas de resto eu acho que dá para falar. Bom, ela vai lá e tem aquela cena horrenda dela entrando, né, passando pelas celas, aquele monte de homem nojento, e ela fala com ele e eles meio que criam um relacionamento da Clarice com Hannibal Lecter, né? Porque ele acha que ele tá manipulando ela e ela, de certa forma, tá conseguindo alguma coisa dele, então, de certa forma, existe também essa manipulação do lado dela, né, para o trabalho dela. Mas ele sempre tá aí uns passos acima dela, porque ele consegue algumas coisas que ninguém espera que ele consiga através disso. E ao mesmo tempo a gente está acompanhando o Buffalo Bill, que é claramente inspirado em diversos serial killers, mas a forma de abordagem dele é Ted Bundy, né? Assim, não quero dar muita atenção aos serial killers da vida real, mas assim, é uma coisa que para mim é tão chocante, assim, esse filme, foi tão assustador, porque é literalmente o que o Ted Bundy fazia para sequestrar as mulheres, né? Então, aquela cena, pra mim, é a cena mais tensa do filme inteiro. Eu não consigo escutar American Girl de Tom Petty e não ficar tensa. Essa música, ela desbloqueia algo na minha cabeça, que toda vez, porque ela tá lá dirigindo o carro, né? A Na pobre maior coitada good que foi vibes. demitida de Grey's Anatomy, diga-se de passagem, por Foi ela homofobia, que. que é Foi a ela primeira namorada. que. Não, mas foi ela que recentemente falou que o Eric Dane era escroto Ai, no não negócio que sei. ele. Eu acho que foi ela, porque eu lembro dela em Grey's Anatomy. Ela foi a primeira namorada da Sarah Ramirez, eu esqueci o Kelly, nome dela, da Kelly, da obrigada. Kelly. É, eu E a lembro homofobia dela. não liberou e tiveram que tirar ela da série, né? Absurdo, revoltante. Acho sempre importante fazer esse protesto, mas bom, eu acho que ela tá maravilhosa nesse filme, inclusive, assim, porque ela é aquela menina que você vai ficar do lado dela e você vai torcer para ela sobreviver. E ela é inteligente o suficiente para conseguir isso também, entendeu? De certa forma, né?
Então tem tudo isso. A gente vai acompanhando. não é ela não, hein? Não é, Ah, pelo não amor foi de Deus, ela? não vou espalhar fake news. Não Coitada, foi a mulher nem ela. ficou lá há muito tempo. Quem foi que falou mal dele, então? Foi uma chamada Laura Ann Toll. Eu nunca não reconheço a cara dela, Eu parei mas de ver quando a ela Sandra Oh saiu. Foi a minha forma de conseguir me aposentar da série. Eu me aposentei na mas morte do Derek. Não, ela você chega lá. falou que o Eric, Isso. quando eu parei de assistir, o Eric estava vivo ainda. E ela falou que o Eric Dane era um bully. Ele era escrotão. Ih. Então eu vi essa mulher, porque eu cheguei. Ele morreu naquele acidente de avião, com um monte de gente que morreu. Não, ele morreu no acidente de carro, o Derek, não foi? Então já não Ah, sei. Aí Então, ele Grey's morreu por Anatomy, causa de um erro sinceramente, médico, e aí eu cheguei não até um dá. certo. Não dá. Olha, pra mim, essa série só era boa até o Danny Duquette morrer. Mas bom, voltando ao Silêncio dos Inocentes. Essa moça aqui era. Qual o nome dela, gente? Esqueci, peraí. Inclusive, eu vi Catherine hoje Martin. um meme no Threads falando, postando a imagem dela cantando no carro e falando assim, nossa, todos somos ela hoje. Tipo, pro que vai acontecer, pro que tá acontecendo no mundo, né? Eu falei assim, nossa, que coincidência. Gente, o mundo tá Porque acabando se e eu. fosse, se a gente não tivesse assistido, eu não teria ligado o Lé Concreto, porque fazia muito tempo que eu assisti Silêncio dos Inocentes. Eu tava assim nos últimos dias, gente. O mundo tá acabando e assim, quem vai pro quarto Não. secreto do Big Brother, entendeu? Era tipo, essa era a minha preocupação. Eu estava assim. Eu não tô assistindo nada do Big Brother. Viu, Larissa? A gente acertou então. Virgínia não está Tá assistindo vendo? Big Brother. Virgínia não tá Não. acompanhando nada. Eu e a Juliana Não. no obscuro. Eu acompanhei muito o Big Brother durante a pandemia. É que A foi um temporada da surto também, né? Manu Gavassi, e depois a da Juliette. Mas assim, eu acompanho pela galhofa. Eu acompanhava pela galhofa. Eu nunca torci pra ninguém. Claro. Não, Nunca. é isso mesmo. Inclusive, tipo, quando eu torcia, gostava de algum participante, era sempre o, tipo, com menor chance de ganhar, sabe assim? Era sempre. Mas Não. aí começou a ficar muito terrível, assim, as coisas muito pesadas. Daí eu falei assim: ah, não. Não, essa vez eu tô quero. muito apaixonada. Eu tô muito assim, eu não consigo desviar o olho da pessoa que vai ganhar. Ana Porque Paula? assim, é um Claro, surto, cara. Virgínia, é um surto em cima de surto essa temporada. Então, Tá? É um manicômio. eu não É um mutei, manicômio. eu só mutei a hashtag BBB, né? Então não tem como. Aparece muito post, mas tipo, eu só fico vendo coisas horríveis, assim, sabe? As coisas horríveis que o Babu fala, que a Dona Jura, que estão chamando ela de Dona Injúria, Isso eu não tipo, tinha visto, Ai, vou desculpa, repassar gente, pra eu minha tive mãe. que ir. muito horrível. E eu fico, gente, que horror, que baixaria. Deus. Eu vou repassar esse Mas apelido pra minha mãe enfim. que ela vai gostar. Não, então, mas voltando ao Silêncio dos Inocentes, Catherine, que é filha de um senador dos Estados Unidos, ela acaba sendo sequestrada pelo Buffalo Bill. Então, a caçada a ele fica ainda maior. Então, a Claire, ela fica trabalhando com o Hannibal Lecter pra descobrir quem é, porque ele fala assim: ah, eu sei quem ele é. Eu sei quem é esse homem. E ela, me fala. Me fala. Aí ele, não, eu só te falo se você me der uma cela melhor do que essa, porque eu quero ver o céu, porque eu quero fazer isso. E eles estão lá, né? Tá bom, tá bom. Um monte de gente morre no meio do caminho por causa disso, porque o Hannibal Lecter, obviamente, Não, é bom, depois eu falo. Vai. Não, fala, pode falar, pode falar. Não, é porque assim, eles vão manter ele preso numa quadra de esportes com 4 grades. Tipo, que porra era que? Não, e é muito engraçado, porque assim, esse filme saiu numa época em que meio que a gente não tinha tanto acesso assim às estruturas policiais e judiciárias dos Estados Sim. Unidos através das séries. Então, por exemplo, como pessoa formada em perícia por CSI e em justiça criminal por diversas séries Lei Order. americanas, o que aquilo ali, é a coisa mais bizarra que existe. Tipo, eles falaram assim, galera, vocês vão voar e é isso, sabe? Glória Pérez ficaria orgulhosíssima. Pena pobre de quem não sabe voar, exatamente. Entendeu? Tipo, Eu tô que inclusive maluquice. curiosa
porque eu e Virgínia, pro mês de março, né, do nosso Clube do Livro, a gente vai ler os 2 primeiros livros, desculpa. A gente vai ler Dragão Isso. Vermelho e O Silêncio dos E o Inocentes. Silêncio E eu dos tô Inocentes. muito curiosa Não, eu pra tô. saber. Sério, rever o filme me deixou ainda mais curiosa, porque são umas coisas tão escalafobéticas, sabe? Assim, tipo, vamos ver, Você vamos fica assim, ver. tipo, como? Como é? Será que é assim Não, mesmo? assim, vamos combinar. Só deles filmarem a segunda parte de uma trilogia. Primeiro, O primeiro, tudo que aconteceu antes, foda-se. mas olha Que só, bem ou inclusive é a mal, história mais interessante, na minha opinião, que é a eu, relação dele com o Will Grant. Mas, né, quem sou eu? Quem então, sou eu eu? nunca Eles assisti queriam Dragão a Vermelho, eu nunca série. assisti a Ah, série eu nunca também. assisti também. A série eu assistia. A, Inclusive, era uma a questão série, ficar com vontade de comer sim, aqueles pratos de carne humana que sim. eles faziam de propósito. Eles queriam que a gente ficasse olhando aquilo e aí ficasse se questionando do tipo, seria eu, tipo, um Hannibal? Porque eles caprichavam muito na cinematografia daquela série, justamente para deixar a gente com vontade de comer um pulmão, sabe assim? É foda, é foda. E foi a Não, primeira vez que eu conheci o Mads Mikkelsen nessa série também, do Hannibal. Antes não Não, tinha prestado E atenção assim, em eu nenhuma outra achava uma série dele. série meio totalmente sem pé nem cabeça, nunca achei assim, mas eu Sim. gostava de assistir porque era muito bonita, e É. aí era A isso, entendeu? Não, fotografia porque, dela era muito linda. porque os crimes eram totalmente sem noção, assim, as coisas que eles faziam era triste de quem não consegue voar mesmo, sabe? eu fico pensando que, Então assim, vamos ver. mas a minha defesa a esse filme, que eu acho que essa, bem ou mal, ou pelo menos a forma que eles transformaram o livro, porque a gente não li o livro ainda, não sei, eu acho que esse é um filme que se segura sozinho. Você Sim, aceita ele, porque sim. a gente tá nos olhos da Clarice, que é uma novata, então Uhum. faz o sentido, né? A gente tá É, naquele eu conhecendo esse acho que eles mundo. devem ter mudado bastante. Assim, eu tô com essa sensação de que vai ser bem diferente, vai ser, Hum, tipo, meio que levemente inspirado. Porque, primeiro, só pelo tamanho do livro e pela pouca história que tem no filme, digamos, uhum. eu já imagino que vai ser, assim, uma coisa bem superficial mesmo, que eles fizeram levemente inspirado. Mas eu tô bem curiosa, preciso terminar de ler o do Clube do Crime e já quero pegar, já É, eu tô já tô com curiosa. audiolivro também, caso no avião eu veja. Mas eu acho que assim, o fato desse filme pra mim ser muito bom também é por causa das atuações. As atuações são maravilhosas, né? Não tem como questionar. Eu acho que é o papel mais famoso e icônico do Anthony Hopkins, né? Sim, Porque, E ele tipo, tem muito ele é pouco o tempo de tela, Hannibal. se a gente for pensar. pouquíssimo. Exato! Mas É eu também gosto tipo. muito do Ted Levine como o Buffalo Bill. Eu acho ele Não, excelente. não, Ele, eu nunca tinha me atentado sim. quem era. Quando eu vi que era o cara que só faz, tipo, inglês pomposo, eu morri de rir. Eu falei, gente, como assim é esse É. ator? E é o trabalho corporal dele, né? Tem Sim. todo aqui. Nossa, maravilhoso! Eu sei que tem toda uma problematização aí em É, torno do Buffalo ia- Bill, né? íamos entrar em. A gente entra nisso, não, ou não. É que Entra, assim, uai. É que assim, não é lugar de eu acho fala, assim. mas. Porque o pessoal. Porque assim, revendo hoje, tipo, em nenhum momento eles ficam ligados na questão sexual, por exemplo, de Uhum. falar que porque é por isso e não sei o quê. Então eu achei, do jeito que eu já vi problematizando, revendo, eu vi que não é bem o foco da explicação do filme, não, entendeu? Por exemplo, em termos de coisa problemática, assim, eu acho Hum. Psicose 1000 vezes pior, porque eles dão muito Sim, mais ênfase Sim. nisso do sim. que em Silêncio dos Inocentes. Mas, obviamente, que tem a questão do visual, né? A E imagem do Buffalo Bill, você percebe que tem ali uma certa mensagem que eles querem passar. Mas como eles não focam tanto nisso, tipo, falam, não, é por causa disso uhum. que ele faz isso, não sei o quê. Então, Eu também achei. acho que, assim, em 2026, a gente vendo um filme de 91, sabendo que existe essa problematização, a gente espera uma coisa muito pior. E aí a gente vê e a gente fala, É verdade. ah, é É, aquele, é aquela coisa. Eu entendo, mas não mas era o podia que. ser pior. Poderia ser pior. É Entendeu? Por exemplo, exatamente isso. o livro da J.K. Rowling que ela escreveu como Ai, homem, nossa. recentemente, É, é 1000 vezes pior do pior. que qualquer coisa, né? Mas E foi também foi escrito escrito por nos quem, anos né? 2020, né? Então, a assim. madrinha do iate. Foi Foi escrito por quem, Ah, né? Então tem esse pequeno detalhe que também ajuda, né? Mas e vocês, o que vocês acharam do filme? Como foi para vocês então, assistir?
Foi muito. É muito. Uma das coisas que eu mais amo desse nosso podcast é poder revisitar esses filmes, ver com novos olhos, assim, e também com olhos mais, digamos, críticos, né? Porque a gente vai ter que falar a respeito depois, né? E eu achei muito curioso a escolha do jeito que eles filmaram, de ser tão fechado, assim, nos atores, e como todos os homens parecem extremamente creepy pra cima dela, assim, nenhum homem é normal falando com ela, assim, todos eles são, tipo, urubuzando em cima, assim, dela, sabe? E foi dirigido por um homem, né? Porque aí você começa a pensar, pô, só uma mulher que ia dirigir uma coisa assim, sabe? Pra conseguir fazer com que Que fique tão curioso, claustrofóbico e tão eu não assustador, sei né? se foi de propósito. Eu acho que a ideia dele era outra, que era deixar tenso. Tipo, tudo tenso. Mas ele meio que mirou no que viu, acertou no que não viu. Porque Sim. hoje você vê a falta de propriedade, tipo, de comportamento apropriado por parte da maioria desses homens pra cima dela, do jeito que falam dela, do jeito que falam com ela e tal. E é engraçado porque, assim, na minha cabeça era um filme de serial killer. Né? Tipo, a memória que eu Uhum. tinha do Buffalo Bill e tal, não sei o quê. Ele é praticamente, tipo, um coadjuvante ali no rolê, porque mal se fala dele, mal se. Assim, o foco realmente é o Hannibal Lecter. Então, tipo, acabou que eu não lembrava que era um filme tão pequeno, assim, sabe? No escopo dele, de. Porque. Pra mim, o filme perfeito de serial killer é Zodíaco, né? Pra mim não Ah, eu tem amo filme também. Eu melhor. amo, eu Eu amo. acho o melhor filme de serial killer que já foi feito. E eu tinha uma lembrança que era mais parecido com o Zodíaco. E não. Então, mas assim, obviamente que eu gostei, porque independente de qualquer coisa, ainda é um filme de investigação, de coisa que eu. De mistério, digamos, né? Que é algo que eu adoro. É só que eu acho que na minha cabeça eu lembrava mais, assim, que ele era mais do que ele é de fato. Não que o que ele é ruim. Mas eu que fanfiquei na minha mente o que era. Não sei se também eu combinei muito com Hannibal e tal, É, enfim, e aí eu estou super curiosa para ler o livro, eu tô muito ansiosa, também. muito, muito, muito ansiosa. E, putz, a Judy Foster maravilhosa, né? Outra Ela é coisa, muito linda, ela é, tipo, hipnotizante, assim, como, na. como pessoas que gostam de mistério, gente, eu preciso fazer a menção que a gente esqueceu que o Ted Levine é o chefe do Monk, em Monk, né? Eu tava Ah, esperando pra então, eu falar nunca isso, assisti Monk. Leland. Mas então, Você a nunca minha assistiu Monk? memória. Nunca, assim, eu assisti um ou outro episódio quando passava na EXN. Ah, Mas assim, eu preciso ver todos os episódios, né? aí meu pai tava E revendo ano aí, passado, eu comecei a ver. a minha lembrança era justamente desse personagem dele, tipo, todo Uhum. de bigode e cabelo, sabe assim? Então, quando eu liguei lá com o CREA, eu morri de rir, porque foi muito bom, muito, muito bom. Aham. Mas, Eu, enfim, gostei. Larissa. tal qual a Dona Juliana, esse filme tá na minha lista de melhores filmes que eu adoro, amo. O Anthony Hopkins aqui, gente, pra mim é um absurdo o tão pouco de tela que ele tem e como que ele ficou memorável. O olhar dele era tipo, um olhar meio animalesco. Não sei, vira e mexe esse filme entra assim na minha mente, eu fico pensando nele, porque que Não, se atuação, que você chegar para absurdo. qualquer pessoa da nossa idade, mais ou menos, e falar Sim. Hello, Clarice, a pessoa Uhum. instantaneamente vai reconhecer. Tipo, e é Do que uma tá falando. frase Olá, Clarice, sabe? É uma Tipo, coisa imagina o simples, né? impacto. Exato. Aí eu tenho um pouco de inveja das pessoas que assistiram a primeira vez no cinema. Você imagina como que foi? A Judy Foster aqui também, gente. Judy Foster, pra mim, é um sabor. A atuação dela, inclusive ela em True Detective também tá muito boa. Eu Ai, eu tenho adorei que ela. assistir essa última temporada, ainda não consegui. Eu Eu gostei bastante. assisti e, assim, ela Você merecia achou mais, uma temporada melhor. É que assim é foda, porque a primeira temporada de True Detective é tão foda? perfeita que não tem. Eles tinham que, tipo, criar novas séries e não insistir na marca True Detective, sabe assim? E Sim. Não o adianta. engraçado é que, por exemplo, em Fargo, isso pra mim super funciona, sabe? Assim, eu É continuo porque assistindo e Fargo me é divertindo. paródia, né? Fargo tem o quê de paródia, né? Tem uma O de comédiazinha ali, né? sátira, né? Então Uhum. é diferente de uma série que se leva super a sério, do tema super sério. Então, assim, é complicado.
É Que é complicado. complicado também, porque nós três somos órfãos de Mindhunter, né? Então aí Ai, fica nossa. difícil também. Gatilho. Não tópico, vamos nem entrar gatilho. nesse. É melhor não entrar nesse assunto aqui. Não vamos Aviso de entrar. gatilho, pelo amor de Deus, senão eu vou chorar. Outra coisa que eu gosto, aquela sequência onde ela tá no escuro e a gente tá vendo tudo pelo aqueles óculos. E aquilo é Infravermelho. desesperador, gente. Pelo amor de Deus. Você sempre Tá na casa certa ou na casa errada, né? Todo Sim, aquele. eu acho esse filme 10. Não, nem 10, acho que 1000 de O 1000, jeito que porque eles fizeram aquela parte de, tipo, ela batendo em uma, eles batendo em outra, e aí você sim, achando que a polícia tá invadindo a casa dele, mas quem tá chegando lá é ela. Nota 10. é Sozinha. muito, É. muito, muito bom, gente. Absoluto cinema. Cinema, pra mim é 10 de 10, 10 de 10. Amo, amo esse filme. Acho até que ele devia ser mais conhecido ainda, porque a geração antes da. Aqui, vou falar de mim, né? Porque a de vocês ainda tem gente que conhece, mas a minha geração um pouco mais nova não conhece. Eu falei pro meu irmão assistir, ele também gostou muito desse filme. Ele tá com 15 anos. A galera da mais nova tem muita resistência a ver filme antigo, né? É complicado. Sim. E fora a dificuldade também, né? Porque, por exemplo, esse tá no Netflix, esse é mais Mas tá fácil pra de sair na convencer as Netflix. pessoas. Tá pra sair. Mas, por exemplo, os outros filmes que a pessoa tem que baixar, as pessoas nem têm mais computador. Tipo, Isso que é não, complicado, né? pra baixar E torrent. pior ainda, Então, quando eu joguei ele no Google, falou que tinha na Prime. Procurei. Gente, que ódio que eu tenho da Prime. Jeff Bezos não. é Sempre odiado. todos aparecem que tem na Prime, e aí às vezes quando tem, você tem que pagar. Pra É no comprar, pra alugar. catálogo, é porque tá no catálogo do YouTube, para alugar, e aí eles puxam. É uma Puxa bosta. pra lá. É uma bosta. Sim. Agora vamos pro Vamos Amadeus. para Amadeus. Ai, gente, esse filme é tudo. Ele é de 1984. Ele foi dirigido pelo Milos Forman e é uma peça, é baseado numa peça do Pushkin, que conta a história do Mozart e do Salieri. Obviamente, é porque assim, ambos existiram. Certo? Mas não foi tudo isso. O Salieri não era esse grande invejoso que. Eles eram contemporâneos por uma parte da vida ali, eles de fato eram concorrentes ali naquela questão de serem compositores da corte e tal, mas carece de fontes essa questão dele ser o grande invejoso do Mozart. Mas ao mesmo tempo, né, Fanfic. como não ser? Fanfic. Como não Estamos nesse ser, momento. entendeu? Porque o Mozart é aquela pessoa insuportável que era gênio desde sempre, né? Então, mas enfim, essa história é a história do Mozart contada através dos olhos do Salieri, que no filme é o seu maior admirador e invejoso. Né? E o Amadeus o Mozart é interpretado pelo Tom Hulce, que assim, ele só fez esse papel e é isso, entendeu? Ele, ele ainda consta como ator, mas ele meio que desapareceu, só. Assim, não fez mais nada. Famoso, pelo menos. E aí também tem o que faz o Salieri, que é o F. Murray Abraham. Eu adoro esse ator Perfeito. também. Ele é perfeito nos papéis dele, Ele gente. tá maravilhoso nesse filme como Salieri. Tem também o Jeffrey Jones, que era super famoso. Quem gosta de filme dos anos 80 e 90 conhece ele, o Ruivinho o marido do Fantasmas Se Divertem, que eu não sabia, a Larissa que me contou, ele se declarou culpado em ter pornografia infantil, Mais né? de 10 anos Mas isso, um né? Tem pedófilo confusão aí. aí. Por isso que. Então, e tanto quando ela falou, eu jurava que ele tinha morrido, porque ele desapareceu. Não, Ele foi, eu fiquei tipo, muito estar em chocada quando você não todos os sabia. filmes pra desaparecer. E aí eu jurava que ele tinha morrido na minha cabeça, porque ele fez Beethoven, ele fez um monte de filmes Gente, ele tá em Ferris super. Bueller, Curtindo a Vida Doidado, sabe? Ele é. Então, ele era muito famoso. E aí ele Uhum. desapareceu. Então, pra mim, ele tinha morrido. E é isso, né? E aí Não tem o morreu Simon por Cowell, lá, que também. morreu Poderia, né, ter morrido. isso. Não, é como se ele tivesse morrido, né? É. Que ele, pra mim, a gente precisa inclusive dar um jeito de colocar uma janela para o amor aqui no podcast. E a Cynthia Nixon como a empregada. É sempre um jump scare. Eu já vi esse filme trocentas vezes. Toda vez eu morro de rir quando ela aparece. Sir! E toda
pegadinha pra ir trabalhar lá na casa do Mozart. Enfim, e aí acompanha a vida do Mozart, né? Contando desde quando ele era criança e quando ele chega na corte em Viena para escrever, ele escrever óperas e escrever as obras dele. E mostra e pincela um pouco a relação dele com o pai e como o Salieri se aproveita disso para forçar ele a. Ele meio que. O Salieri quer levar ele à loucura, por exemplo. Ele percebe que a grande vulnerabilidade do Mozart é a relação com o pai, e aí ele pega aí essa informação e meio que força a mão dele por ele estar endividado, por ele ser porra louca e pela questão da morte do pai, para escrever a maior obra dele, que é o Requiem. Daí, meio que ele leva o Mozart ao extremo por causa disso, por causa de toda essa conjuntura. E no fim aparece como se o Salieri ajudasse o Mozart a compor, a tirar do Mozart o Requiem como que uma... Porque Requiem, para quem não sabe, é uma missa fúnebre, né? É uma obra fúnebre para você, que você escreve em homenagem para tocava em enterro, em homenagem póstuma a pessoas importantes. Obviamente que isso é tudo mentira, o Mozart que escreveu o Requiem, né, e tal. Mas ali coloca como se o Salieri estivesse meio que arrancando o Requiem do Mozart ali no leito de morte dele, quase como se fosse o próprio Requiem do Mozart, né, tipo... Um Requiem escrito para ele mesmo. E é lindo. E o Salieri, por conta disso, ele se sente muito culpado. Tanto que o filme começa ele tentando suicídio e indo para uma clínica psiquiátrica pela culpa que ele sente de ter meio que destruído Mozart, essa força da natureza musical, que ele era o maior admirador e o maior hater, né? Fã ou hater. Já diria a Anitta. E enfim, para mim, o Requiem do Mozart é, tipo, a maior obra musical já feita na história da humanidade. Então, assim, eu adoro esse filme, mesmo não sendo verdade. Eu amo esse filme, eu amo a ideia de contar uma história através do seu maior invejoso, sabe assim? Tipo, é incrível. Realmente é um acontecimento, assim, cinematográfico. E dos que a gente viu ali na lista, é um dos poucos que de fato mereceu o Oscar de melhor filme. Assim, acho que todos que a gente... É que Rebeca eu não sou muito fã, mas assim, eu entendo. Dos que a gente assistiu, todos mereceram, mas eu acho que Amadeus mereceu mais. E aí, o que vocês acharam? Eu adoro assistir filmes que mostram essa visão da inveja, das pessoas que querem destruir outras com a inveja, porque assim, na minha opinião, o Salieri, ele coloca muito essa questão de Deus, porque na visão dele, quando ele tá punindo Mozart, ele tá punindo Deus por tudo aquilo que fez com ele. E para mim, Por isso ter foi assim, colocado gente, todo aquele talento numa pessoa só. dessa. Sim, e eu adoro esse tipo de discussão. E, gente, o Murray Abraham, pelo amor de Deus, que atuação perfeita. É um absurdo. Até quando ele tá com toda aquela maquiagem no final que ele tá naquele sanatório, você fica besta de ver como que ele faz aquele personagem. E não só o Tom Russe, ele foi dublador do Quasimodo, do Em Corcunda de Notre Dame, da Disney. Foi logo depois, né? Tipo, foi um pouco Sim. depois. E eu não sabia que ele cantava tão bem assim, sabe? Mas eu acho que não é ele que canta. A risada. Risada, sim. Não é ele que dele, canta. Não é ele que canta? Não, porque quando eles faziam... Peraí, deixa eu checar isso. Mas, geralmente, eles pegavam outra pessoa para fazer a canção, entendeu? Então, deixa eu O só desenho do checar aqui. Corcunda de Notre Dame tem uma... Assim, eu adoro a trilha sonora da Disney, né? Mas essa, é raro eu particularmente... ter, tipo, algumas em playlists normais do meu dia a dia, né? A única música que tá nas minhas playlists é The Bells of Notre Dame. A do começo do filme. Ai, credo, até eu arrepiei, ó. amo Aparentemente é ele que canta sim, É não ele achei. que canta. Porque eu tô tão acostumada com outras pessoas fazendo, por exemplo, não é a Demi Moore que faz a Esmeralda cantando, né? entendeu? Ai, pra mim a melhor música, gente, eu sou apaixonada por
por conta de Notre Dame. Também Eu conheci também. como o único filme da Disney que tinha classificação etária por causa da música do Frollo, que é absurdo ouvir aquela música. Nossa, com uma... Não, gente. todo personagem dele é horrível. Você É fica- Não, tipo, mas, gente, a música eu pra tinha criança, pavor dele, aquela música no filme pavor. infantil Hellfire é uma das melhores também é maravilhosa. Não, e o dublador da dele Disney. também é o Tony Jay, Não, né? Que é o dublador dele, É. gente. A Disney canetou nesse filme, né? Eles Aham. arrasaram. Foi Canetou total demais. fora da curva. É um filme, tipo, atemporal, assim, que não é muito valorizado por N questões, e justamente por não ser um filme exatamente infantil, né? Tipo, É por isso que eles não fazem tanta coisa em cima dele. Mas, gente, absurdo. recomendo. Pra quem que veio aqui hoje atrás de E filmes de até Oscar, a gente tá as recomendando. traduções das músicas para o Brasil também foi um trabalho, gente, absurdo que fizeram. Ficou uma sim. coisa assim. Eu Sim. tava até falando para as meninas do grupo que eu acho que esse filme ganhou poucos prêmios, porque assim, gente, que filme maravilhoso. Eu gostei muito da atuação também da Constance, né, que é a esposa do Mozart, ela é Elizabeth Barrett. Eu não vi Sim. se ela fez outra coisa depois, mas assim, Eu acho que ela também foi uma que desistiu. mas assim, a atuação dela transita tanto numa atuação sensual, de uma inocência também, cara, que eu ficava assim, gente, que absurdo. Nem Aquela vou falar. cena que ela vai se oferecer pro Salieri. Sim. O jeito que ele olha pra ela, cara, naquela. Você percebe que ela vai fazer qualquer coisa por causa daquele marido. E que nem a gente falou, Deixa o eu Tom ver. Wolfe também. Ela Foi a fez mesma umas coisa que a coisas gente falou aleatórias, mas nada demais. no outro filme. Ele é um dos atores que faz aquele olhar de cachorro pidão, que é assim. Eu acho que esse único papel dele foi o papel dele que aposenta assim, meu filho, porque aqui você canetou, entregou tudo maravilhoso. Então, assim, amei o filme. 1000 de 1000. A gente pegou uma lista mais ou menos, né? Mas a gente pegou a lista muito boa dessa vez. Vai, Ju. Realmente. Olha, eu amei rever. Eu tava, na verdade, para desde julho do ano passado rever esse filme, porque um dia eu e o Matt, a gente precisava fazer hora. A gente foi ver no cinema que tava passando Amadeus, e por alguma coisa a gente acabou não indo. E eu tô desde julho falando, a gente precisa ver Amadeus, porque ele nunca tinha assistido. Eu amo esse filme. Eu acho, assim, atuações excelentes. Toda a fotografia do filme é linda, sabe? Tudo é perfeito nesse filme. E eu acho muito triste que é um filme que é meio que esquecido, assim, sabe? Sim. Pelas pessoas. Total. Sim. Assim, de filme de, por exemplo, o vencedor do Oscar, que você pensa no impacto cultural, assim, e é engraçado que o pôster dele é muito mais icônico, é muito mais presente culturalmente do que qualquer momento do filme em si, sabe? Assim, é muito curioso isso. Eu já É um percebi. filme E pra é uma ter vários pena, cortes no Tumblr, né, cara? E não tem quase. Não, a risada do humor, pra mim, a risada do humor, Sim. eu dou risada todas as vezes junto com ele. Eu me acapo. Eu li duas A hora que ele coisas. para, Eu li duas coisas que uma me irritou um pouco e a outra sobre a risada, tá? Que o jeito dele se mexer, ele tirou do Joe McEnroe, que é o tenista que mais me irrita na minha vida. Depois do Djokovic, claro, que eu odeio Djokovic. Eu gosto de tênis, desculpa, esse é um parênteses importante pra mim. E o segundo é que a risada dele, ele só conseguiu acertar depois de beber uma garrafa de whisky sozinho. Meu isso. Deus do céu! não duvido, porque Que uma coisa meio maníaca, não é? Não, sim. É completamente maluco. E pega da primeira cena, pega a gente tão desprevenido, é muito bom. É um filme que você não imagina que vai ter momentos engraçados. E aí, quando você vê, você fica. Exato. Ah, tá. Exato. É um filme também longo, só que em nenhum momento você fica entediado. Eu acho que para quem gosta de música clássica, talvez não, né? Mas talvez outras pessoas. Tipo, eu ontem, na hora que eu fui baixar pra assistir, tinha lá disponível o Director's Cut, né? E eu assisti, dessa vez eu assisti essa versão. E ele tem 3 horas e tralalá de filme. É isso mesmo. Não dá nem pra sentir. Maravilha. Nossa, gente, a trilha sonora desse filme é um absurdo. Um absurdo. Então, justamente por isso também, né? Porque tá lá o Best of Mozart. Então, tipo, não tem como dar ruim, sabe assim? E sério, maravilhoso. Muito maravilhoso. Olha, eu amo, o meu último comentário é só a minha maior reclamação, que Mozart, pra mim, não deveria ser a pessoa mais famosa que veio de Salzburgo, porque é a Maria von Trapp, entendeu? E é isso. Eu fiquei muito decepcionada quando fui pra lá, falando, vai ter tudo de Noviça Rebelde aqui, e era estátua do Mozart. Sei lá o que é do Mozart. Chocolate é o nome de Mozart. Ah, gente, pelo amor de Deus. Maria von Trapp
tá? Mais importante. Juliana, eu já tô vendo. Muito me espanta a dona Juliana ainda não ter feito a gente assistir a Noviça Rebelde. Algum Fiquei Tá na momento. lista encaixado. dela, Algum tá na momento, lista algum dela. momento. É que pra Gente, eu não mim sabia que ela tem que ser existia perto de do Natal. verdade. Sim, ela foi. Eu achei que era só o filme. O filme, o musical, na verdade, o musical que veio antes do filme, é baseado na autobiografia dela. Tem É por vídeo isso que é a obsessão, porque ela existiu. Ela Ah, a cena logo no início, entendeu? mas o que E ela fez? Ela só cantou? Tipo, ela só era cantora? eles, então, ela foi pro convento, né, em Salzburgo. Eles se conheceram, se casaram, eles conseguiram fugir da Europa, foram para os Estados Unidos e eles criaram meio que tipo um resort. Tentativa deles de fazer dinheiro na época, eles criaram um resort e a família continuava cantando nos Estados Unidos. Foi assim que eles ficaram famosos. Tá, mas então, não, né, Juliana? Mozart é muito mais importante, né? Dá licença. Olha, no meu coração, Peraí, a Noviça Rebelde. peraí, né? Peraí. Eu esqueci de falar uma coisa, mas aquela cena final, onde a gente vê ele sendo descartado daquela forma, gente, É. pra mim, aquela fumaça subindo, né, que é o cal que eles jogavam, foi uma coisa assim que acabou com o meu coração, porque até o final eu tava torcendo, assim, né, como se tava torcendo para que tudo desse certo para ele, porque mesmo ele sendo um personagem irritante muitas vezes, descompensado, mas parece que ele cria a gente cria um carinho por ele, cara. Eu fiquei muito chateada. É a vida? É a vida, Larissa, é a vida. Não, pra mim é 1000 de 1000 também, cara. Muito difícil essa lista, hein, gente? Foi Muito difícil. perfeito. Foi Foi. perfeito a seleção. Ah, vamos falar de Rebeca agora. Eu tô falando, não, não, já vai encerrar, né? É isso. Não, Vamos não, é falar de Rebeca. Vamos falar de Rebeca, Rebeca. gente. Rebeca foi um filme de Alfred Hitchcock, baseado no livro de mesmo nome, né? Lançado ali em 1940. E aqui a gente vai seguir essa jovem que tem uma origem muito humilde, perdeu o pai, perdeu a mãe, tá órfã ali, e ela acaba virando dama de companhia da Mr. Van Hopper. Elas vão ali para um hotel, né? Ela fica ali acompanhando a senhora e ela acaba conhecendo o Maxim Winter, que é um viúvo extremamente misterioso, que inclusive ela encontra ele um dia, ele estava olhando para um penhasco e ela achou que ele ia, né, se jogar dali, mas na verdade ele não fez isso. E os dois começam a criar ali uma relação. Eu acho ele super passivo-agressivo com ela, né? Desde do começo, mas mesmo assim, nossa garota acaba se apaixonando por ele e eles se casam. Só que ela não esperava que o fantasma da anterior seria tão presente na sua vida. Ela vai, né, até Mandler, né? Mandler, é Mandalay. Manderley. para casa dele e lá ela se dá de cara com a Mr. Danvers, que é a governanta do lugar, que é interpretada inclusive pela Judy Anderson, que está aqui um sabor maravilhoso. E é muito engraçado que ela não tem nome, ela apenas começa a ser nomeada como Senhora Winter, né? Já ali já não tendo essa imagem, né? Ela não tem sua própria imagem, ela já começa a entrar na imagem da segunda. E ela percebe ali que todo mundo amava a Rebeca, todo mundo idolatrava a Rebeca. Muito mais a senhora Danvers, né? Que a Rebeca era o Deus para ela. E aí ela começa a ver que para ela conseguir sair da imagem da Rebeca não vai ser tão tranquilo assim. E coisas começam a acontecer. Será que eu falo do final ou não? Do spoiler? Eu acho que sim, porque é um filme muito antigo, é um livro mais antigo ainda, e o final do livro é diferente do final do filme. Então, Sim, isso é totalmente diferente. Então, tudo acaba estourando num dia que ela pede para fazer um baile de máscaras e ela usa uma fantasia indicada pela senhora Danvers, que foi usada pela primeira Rebeca. E isso faz que o Max fique extremamente surtado. A gente até acha que o Max gosta da Rebeca ainda, né? Só que depois a gente vai vendo que não é bem assim. Naquele mesmo dia, um navio acaba batendo em um barco que estava afundado. Só que dentro desse barco estava o corpo de Rebeca. O Max, no começo. É Max? É Max, né? É Max. Tô confundindo com o meu Max.
É Maxine. É o Max, Maxine. sim, mas é Max. Eu chamo ele de Max. E ele acaba, esse barco bate, e aí dentro desse barco tá o corpo da Rebeca, que eles descobrem. O Max, ele acabou reconhecendo um outro corpo, achando que era ela, mas depois a gente descobre que não. Ele sabia que aquele corpo não era de Dona Rebeca. E aí que ele conta pra segunda senhora Winter que, na verdade, ele sabia que Rebeca já estava morta, que ele colocou ela ali no barco, e que ela, na verdade, era uma pessoa horrenda, uma pessoa, assim, desagradável de viver. Porém, ela tinha uma imagem de mulher fina, uma mulher de muita beleza, então todo mundo caía nas graças de Rebeca. Então a gente começa a ver já a investigação sobre o que aconteceu com a Rebeca, porque ninguém queria aceitar que era suicídio. Inclusive o seu primo querido, né, feito pelo... Cadê? É o Jack. Ele ganhou um prêmio, né, de ator. O George Sanders. É isso, O George Jack Sanders. Pavel. Que é primo dela. Voltou. Vira-se ali uma investigação para saber, na verdade, o que aconteceu. E Rebeca era uma mulher tão esperta, que sabia de tudo e queria tudo do jeito dela, que a gente descobre que ela não estava grávida, mas ela estava com câncer. E ela sabia que ela ia morrer em pouco tempo, só que ela queria acampar a sua maldade na cabeça dos demais. E aí, isso acaba sendo falado, todo mundo descobre. E a senhora Danvers acaba percebendo que agora a senhora Winter e o senhor Winter vão poder viver felizes naquela casa. O que faz com que ela fique tão revoltada, porque ela a gente subentende que ela era apaixonada, na verdade, pela Rebeca, né? A gente deixa muito bem claro que ela tinha essa obsessão, ela endeusava a Rebeca. Engraçado, porque naquela primeira cena que a segunda senhora Winter chega e a dona Danvers, elas abaixam junto, a gente parece até que foi um beijo, né? Ali no começo. Essa foi minha interpretação, né? Esses códigos. E aí ela coloca fogo na casa, porque ela não aceita que a segunda senhora Winter entre no lugar de Rebeca. E ela fica lá dentro e morre junto com toda essa lembrança dessa primeira mulher. Teve um remake, eu acho que foi agora em 2018, que teve peraí, deixa eu só ver se é... Foi 2020 e o Canibal. Tá? A Lily James e o Canibal. Isso, foi 2020. Assim... Nem vou falar, porque é bem ruim com os dois. A primeira ainda, eu acho que a trilha sonora e a fotografia foi uma coisa que eu acho muito bonita do primeiro filme, mas esse segundo, assim, não gostei, não. Minha opinião, eu gostei da trilha sonora, gostei das atuações, achei as atuações, assim, muito bem. O Laurence Olivier, gente, que pedaço de mau caminho. Ele tá bem charmoso nesse filme. Super Apesar charmoso. do Max ser um personagem que eu considero insuportável, ele é muito chato, ele tá um pedaço nesse filme. Absurdo. A gente até entende porque ela fica meio apaixonada por ele. E a gente também entende porque ela não tem mais ninguém, né? Ela só tem o Max. Então, acho que acaba virando um relacionamento ali de... E bem ou mal também tem o glamour do dinheiro dele, né? Sim. Não tô dizendo que ela seja interesseira, mas é uma coisa que, né, para uma mulher naquela posição, era uma coisa... Imagina, você não tem ninguém, você não tem onde cair morta, e de repente... aparece um cara desse. E tem uma coisa que a gente tem que colocar na nossa lista. O Jasper vai ser o segundo cachorrinho que a gente assistiu de filmes mais fofos que apareceram em tela. O primeiro foi do Homem que Ri, que a gente colocou, e agora o Jasper. E vocês, meninas, qual que é a visão de vocês sobre o filme? Agora falem sobre o livro primeiro, aí depois, porque eu não li o livro ainda. A gente tem uma live completa sobre isso, né? E falamos muito, principalmente por conta das acusações infundadas, absurdas, de plágio, de que Rebeca seria plágio do livro A Sucessora. Inclusive, ontem eu reassisti o filme, e tem no YouTube, né? De graça. E aí eu fui, porque teve um ponto lá que teve um problema no áudio. E eu fui deixar um comentário, né? Falando assim, ó, a minutagem e tal tá com problema de áudio. Aí eu abri os comentários e tinha um cidadão lá falando que Rebeca foi copiado do livro, não sei o que lá. E ele falando em inglês, né? Eu só escrevi assim, mentira, em português.
Se você quiser tirar a Virgínia do Ninguém- sério, é falar sobre Eu Gente, não, revoltante. eu não consigo ficar quieta quando eu vejo alguém falando essa besteira. Olha Porque eu só. sei que a pessoa não lê os livros. Se você quiser falar de plágio, então fala da quantidade de pessoas que plagiaram Jane Eyre. Porque é isso, entendeu? A maior Exatamente, inspiração pra isso entendeu? é Jane Eyre. Acabou. Sério, eu fico puta da vida, eu fico realmente puta da vida. Porque assim, primeiro porque o que mais me irrita é o fato das pessoas irem ler a sucessora esperando um Rebeca da vida e encontram uma um romance de costumes e aí ficam frustrados e jogam hate num Eu- livro que é maravilhoso por si só, entendeu? Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para Larissa, só porque eu não quero dar spoiler de Jane Eyre. Larissa, você já viu ou leu Jane Eyre? Eu já assisti Jane Eyre. Inclusive, Tá. a Joan Fontaine fez a Jane Eyre em 1900 e alguma Fez, coisa, né? Fez. Não, é que Eu assim, assisti. é que pra mim, a coisa mais incrível de Jane Eyre é uma pessoa que nunca assistiu, porque eu tive essa coisa agora recentemente com o Matt, que eu fiz ele assistir a minissérie comigo, que nunca assistiu e não conhece a história, descobri que a ideia da mulher maluca no sótão é de Jane Eyre, e que isso é no Jane Eyre. meio do filme, do livro, né, no caso, e que você fica, mas qual vai ser o final dessa Não, história? esses dias eu Tipo, tava então, vendo eu até salvei pra assistir depois de uma teoria de que a Charlotte, que é a mulher no sótão, é a Emily, é inspirada na irmã, na Emily Brontë. aí E eu aí eu já não preciso. sei. Tem muita Então, gente com eu não muita sei qual que é o teoria que argumento. Eu não é. sei qual que vai ser o argumento dela. É que assim, a Emily era meio. Sim, era meio trelelê das ideias. Se falasse que Black Christmas tivesse essa loucura aí no sótão, eu até acreditar. Porque, tipo, tem questões. E elas tinham questões, né? Ali Sim. complexas. Entre as três. E aí, meio que eu quero ver o que a pessoa argumenta para fazer Tá. essa afirmação, né? Não sei. É. Trago em próximos capítulos. Tá. Não, eu adoro rever Rebeca, assim, eu entendo isso como é a adaptação do Hitchcock assim, pra mim, olha só, Virginia, não vou defender Hitchcock, mas é o seguinte, se você aceita que a Emerald Fennell falou assim, vou fazer o filme do livro que eu queria ter lido quando eu tinha 14 anos, porque Aí Hitchcock, tá. ele lia o livro rápido e falava, vou fazer meu Não, filme. ele não lia. Não há quem me convença que ele lia o livro. Alguém contava para ele a premissa, tipo, Mas então, é mais ou Virginia, menos assim. E aí, não, mas o é que Hitchcock naquela época eles não nunca podiam Virgínia, botar. admita que você odeia o Hitchcock. É mais fácil. Odeio. Ele não sabe ler, ele destrói livros, tá? E assim, ele ainda por cima falava que era adaptação. Dona Emerald Fennell tá desde o começo falando que é uma adaptação. É a Outros versão tempos, dela. Virginia, outros tempos. Não, velho. Vocês estão o quê? Defendendo macho pra Você ofender uma nem mulher. vem falar desse Vocês negócio de não defender o gostam macho, de não, que tem Oh. muitos que você defende, você até fala, não defenderam, mas já defenderam. Virginia, você me fez ver muito Kevin Spacey Aí, pra falar mal do Hitchcock. Só Tá? por causa disso eu farei ver mais, tá bom? Tá achando ruim? Peraí que eu tenho uma lista de filmes. Se prepara pra semana que vem, então, que eu já tô mudando de ideia. Já mudei de ideia e semana que vem você vai ver agora. Mas, então. Não, fala, continua. Tô pensando assim, no que a gente pode ajudar a falar com o livro sobre a questão do filme. Eu acho importante sempre lembrar que Daphne du Maurier, ela era uma mulher bissexual. Então, isso acaba influenciando na escrita dela, de certas formas, como a gente vê com a Mrs. Danvers, sendo apaixonada pela Rebecca, né? O que mais? Mas ela era assumida? Ela era uma bissexual assumida ou Bom, era... ela teve relacionamentos com mulheres, Sim. então... sim. Não sei o que você quer dizer com assumida para aquela época, não, mas é pela época, né? É importante então. lembrar também que ela, porque o marido dela, quando ela escreveu Rebeca, ela estava numa missão com o marido, isoladíssima no Egito. E o sentimento da Miss The Winters de solidão e de se sentir inapropriada, porque tudo deriva disso, dessa situação que ela estava vivendo. Os diários de escrita dela, que tem, inclusive, é excelente para quem gosta de ler esse tipo de coisa, tipo como os livros foram escritos,
ela conta bastante sobre isso, que torna ainda mais absurda a acusação de plágio, sabe assim? Tá tudo muito bem documentado, toda a relação do que ela estava sentindo com o que ela colocou no livro. Então, é muito interessante para quem curte ir a fundo, assim, no assunto. Falamos sobre Agora, final diferente, então, Virgínia. Acho que é então, interessante, porque né? então, recentemente eu fiz um vídeo, né, falando da mudança covarde que o Hitchcock fez no filme Suspeita. Uhum. Que ele ficou falando que exigiram que ele mudasse o final, porque o estúdio, porque não sei o que, não sei o que lá, e era tudo mentira, né? Inclusive, é um ótimo vídeo para ver a Virgínia Brava macetando Hitchcock. Exatamente. Eu tenho 2 já no meu canal, tô passando nervoso com o Hitchcock. Não, na verdade, 3 se contar a live, né? Assim, o meu problema com esse final, assim, porque o que acontece? A Para mim, Rebeca é uma história de terror em muitos aspectos, sabe assim? Porque ela, uma menina frágil, jovem, imatura, inexperiente, completamente vulnerável no mundo, indo para lá, no meio daquele povo, isolada, estranho, um cara frio que não é de tratar ela bem. Ela se vê no meio daquela galera, tendo que comandar aquela casa para preencher os sapatos daquela mulher, tipo, onipresente. E ainda por cima, o fato dela ser muito insegura. E porque assim, o fantasma da Rebeca só existe porque ela permite na cabeça dela e porque ela se deixa influenciar pela senhora Danvers e pelo primo ali, por todo aquele jogo daquelas pessoas. Porque o próprio Max, ele não. Em nenhum momento ele fica citando a esposa, ele não parte dele isso. Parte de uma insegurança dela. E aí, ainda por cima, a grande revelação do livro, que na verdade ele matou ela, e aí, mesmo assim, ela, tipo, escolhendo ficar com esse assassino, e, tipo, ciente, e tá. É assim, é uma história de terror do começo ao fim, sabe? De, tipo, e tudo foi destruído por causa desse ódio, a casa foi destruída, tipo, eles vivem sem lar, andando de hotel em hotel. Sabe assim, é uma história horrível. Do começo ao fim. Eu acho uma história horrível. E então, pra mim, o Alfred Hitchcock, que teoricamente é o mestre do terror, ele sempre tirar as piores coisas das Do histórias é algo que não suspense. faz sentido pra mim. Não, tipo, mas principalmente em Suspeita, que Uhum. ele eliminou, inclusive, o suspense, entendeu? Ele acabou com tudo, com tudo. Mas em Rebeca, eu acho que não há o que me convença que seja tipo, ele não poderia ter colocado que, ou pelo menos deixado no ar sobre o Max em ter matado ou não a Rebeca. Ele poderia ter feito de outro jeito. Ele era, teoricamente, bom o suficiente para deixar no ar, deixar um final aberto sobre isso. Entendeu? Para honrar o final do livro e também seguir as regras do estúdio, né? Então, eu fico muito frustrada com isso, não adianta. Porque pelo impacto que ele tem culturalmente, já na época, não é nem como legado, é já na época mesmo, acaba que as versões dele substituem as versões reais, as versões originais, entendeu? Algo que, por exemplo, eu acho que jamais nenhum filme adaptação de O Morro dos Ventos Vivantes vai ser capaz de conseguir, entendeu? Nunca vão conseguir substituir O Morro dos Ventos Vivantes do livro. Agora, o Hitchcock, a obra dele, com certeza, porque não são livros extremamente famosos. Rebeca, eu acho que é o mais famoso de todos que ele adaptou. Mas ninguém vai ler Vertigo, por exemplo. Dificilmente vão ler Before the Fact por causa de Suspeita, sabe? Então, assim, isso que me frustra muito na obra dele. Mesmo Pacto Sinistro. Pacto Sinistro, tipo, né? Enfim. Mas o meu maior problema com esse filme é a interpretação da Joe Fontaine. Eu acho ela insuportável. Porque a narradora, ela é uma pamonha, entendeu? Inclusive, pra mim, é uma das coisas que
tira Rebeca do patamar de melhor livro da Daphne du Maurier para Minha Prima Raquel, que para mim é o melhor de todos, é o fato da narradora ser muito insuportável. Você ficar o tempo todo na cabeça dela, naquelas inseguranças, é um porre. E eu fico muito irritada. E aí, aqui a John Fontaine, ela tá com uma atuação muito. Sabe assim, o Maxine olhava pra ela, ela já. O que eu fiz? Oh, meu Deus. Sabe assim, tipo, era desproporcional. Não tinha um crescendo na reação dela. Ela é muito, tipo, agoniada o tempo todo. E aí eu fico agoniada com ela, sabe assim? E aí eu fico muito irritada. Fiquei muito irritada, muito, muito, muito irritada com a atuação dela, com o personagem dela, o jeito que foi conduzida a personagem dela. Porque no livro, por mais que ela tava lá na cascaraminhola e neurose dela, ela era uma pessoa mais, tipo, meio fria, assim, meio, né? E a John Fontaine é muito agoniada, assim, muito. Então eu não curto, não adianta. É um filme que. Mas a cena do vestido do quadro, a cena do baile, que aí ela vai confrontar a senhora Danvers e ela, a senhora Danvers mandando ela se matar, é tipo cinema. Aquela cena pra mim é o melhor momento do livro, é o melhor momento do filme, é assim maravilhoso, assim. Isso eu não tenho o que falar. Se fosse só isso, eu tava perfeito. Mas do resto não adianta. Não é um filme que eu goste, não consigo. Não, eu fico muito irritada com a John Fontaine. Eu acho o filme divertido, assim. Pra mim, a única parte dele que. Não sei, é porque eu já tô. É porque esse é um filme que eu vi quando eu era criança. Eu vi o filme antes de ler o livro, né? Então, não sei, eu cresci acostumada com ele. Agora, a parte que pra mim do filme fica chato é quando começa a investigação. Pra mim, perde muito, assim, o Então, pique do também filme. tem isso, né? Tipo, eles arrastaram demais aquela parte, assim. E é quem? Culpa do Hitchcock. É, Culpa do Hitchcock, porque exatamente. no livro não é assim. Exatamente. Então, assim. Esse é meu Mais único. é o que eu falo. Esse é meu único questionamento assim com esse filme, é que eu acho chato. É um final Sabe? covarde, né? Assim, eu também, assim, eu não li o livro, mas eu esperei muito mais, porque, querendo ou não, ele é um filme muito citado na nossa cultura pop, né? Eu falei assim, não, gente, o final provavelmente vai ser um nossa senhora, vai ser aquela coisa. Eu esperava mais também nessa parte. Inclusive, eu vou ler o livro para ficar com raiva também. Assim, é que é foda, porque considerando o grande esquema do universo, um filme do Hitchcock sempre vai ser acima da média do que a gente tem, entendeu? Eu não quero parecer, tipo, snob ou Não, é super visualmente hater e tal, não sei o quê. lindo, né? É que Visualmente é eu me assim. frustro muito com o Hitchcock, porque ele colocou no mapa obras maravilhosas, entendeu? Eu não sei o que seria do livro Rebeca se não tivesse adaptação, uma adaptação tão icônica. Eu não sei se seria tão famoso. Ou se ela seria uma autora meio que esquecida, igual outras, igual. Porque, por exemplo, o que a Patrícia Highsmith, ela é muito famosa. As pessoas até podem reconhecer o talentoso Ripley quando você menciona, não sei o quê, mas ela não é uma autora que é lida em geral, assim, que é mencionada com frequência. Não, não é, entendeu? Então, de certa forma, os livros dele ajudaram a manter algumas dessas autoras. Então, por exemplo, a Dama Oculta, a Evelina White teria desaparecido do mapa se não fosse o filme. Se não tivesse ainda esse link do filme puxando a obra dela, entendeu? É porque Então, tem também assim, o fato de que o Hitchcock adaptou duas coisas da Daphne du Maurier, né? Porque tem Os Pássaros também, que é, é também, uma novela, mas mesmo exato, que assim também também foi uma é adaptação. extremamente. Mas, assim, É. quantas pessoas estão indo ler Os Pássaros? Uhum. Baseado no. Até Entendeu? porque, né? Então, Até porque, é mas Os Pássaros é complicado. uma coisa que também a gente releva mais, assim, até as mudanças, porque é, é uma novela, né? Que Eu é um nunca li. Eu conto. nunca É li, um eu conto, só vi o filme. é um Eu sei que conto é que um é conto. diferente, e aí ele transformou num filme, né? Então é uma Não outra. tenho dúvida que é diferente, porque ele é fisicamente Porque ele incapaz. não sabe ler. Ele não Ele Não, não assim, sabe o, ler. o livro se passa em Cornwall, eu acho, porque ela era de Cornwall, né? Tem toda aquela coisa com isso, e o filme se passa nos Estados Unidos, mas não importa. É,
Podemos ir para as minhas escolhas? Porque eu mudei, Podemos. fiz mudanças. Ah, pronto, Vamos ela vai lá. se vingar mesmo de mim. Não, é porque eu achei que ia ser demais fazer 2 filmes e uma série. Então eu escolhi 3 filmes, tá? E são, assim, 3 filmes que eu amo e eu não sei como encaixar, tá? Então, na minha revolta com Virginia falando mal de Hitchcock... Não, mas a gente vai ver- espera aí. A gente tem que colocar nossos prêmios. A gente esqueceu Ah, da já tinha premiação. esquecido, obviamente. Tô esquecendo. Já esqueci todos os critérios também. Também. Ó, vamos lá. Cobra Juliana. é Rebeca. O terceiro é a cobra. Cadê? Deu bote ali, mas não ficou muito, né? Não fez Rebeca. tanto assim. Rebeca. Rebeca, todo mundo entrou? Beleza. Segundo, Castiçal. É um filme bom, mas ele precisa de uma iluminação ali. Quem que vocês acham que é? Ah, eu acho que o Silêncio dos Inocentes. É um filme que tem momentos escuros. Fechou. Silêncio dos Inocentes, segundo lugar. E o Primeiro primeiro? lugar, o Maioral. O mais, Maioral. o mágico, É o perfeito. Amadeus, óbvio. Amadeus. Óbvio. Então, fechou, gente. Todo mundo tomou sua estatueta. Agora, dona Juliana, que fará aniversário em março, Agora é ela escolher que vai decidir Vamos quais lá. se ela filmes vai que nós punir ou vamos se ela ver. vai ser. Para vocês assistirem 3 filmes que eu amo, mas que eu não consigo encaixar eles em outras coisas, tá? Vamos começar com o meu Hitchcock preferido, que é Festim Diabólico, Ótimo. que eu amo, Ah, amo, tá. amo. Na Tá verdade, fazendo uma eu peça, assisti Virginia. Se você ele faz umas reclamar... 2 Eu semanas, Ju. Eu assisti mentira. faz pouco tempo. Ai, desculpa, querem que eu troque então pra Não, alguma eu outra quero assistir coisa? de novo. Não. Eu vou assistir de novo. É que pra mim esse é o Hitchcock mais Adoro. divertido de todos, sabe? Sim, também. concordo. Depois vem Orgulho e Esperança, de 2014, que é uma Orgulho e história Esperança. verídica que eu amo. Eu amo esse filme. Pra mim existe um nicho de filmes ingleses que não fizeram tanto sucesso assim, às vezes, mas que eu acho que eles deviam ser muito mais famosos. Ou filmes que parecem que são pequenos, mas que fizeram muito dinheiro. Por exemplo, O Tudo ou Nada, As Garotas do Calendário, sabe? Pra mim, Sim. o Orgulho e Esperança, que é Pride, de 2014, é um desses filmes que eu choro toda vez no Nossa. final. Eu sou apaixonada por ele. Estava na minha lista faz Ai, eu bastante adoro tempo. a Imelda Staunton. Adoro ela. Está maravilhosa Não nesse filme, assim como o Bill Nye. conheço. E, ai, O Bill Virginia, Nye, ele tava naquele seriado que eu falei pra você do Black Books, ele tava no fundo como figurante. Aí eu falei, gente, como que as pessoas colocaram o Bill Bill Nye, não. O Bill Nye não no tem Black isso, não. Books? Sim, quando o Bernard tá falando com o Manny dentro de um bar, ele tá no fundo, dá pra ver ele certinho. Coisas que eu guardo na minha cabeça sem necessidade. Pois é, gente. Então tá, faz um tempo que eu não vejo isso. Black Books. E o terceiro é um filme que se chama Desencanto, de 1945, ou Brief Encounter, que eu não quero falar muito sobre isso, depois a gente discute ele. Com Celine Dion. Ah, tá. Como é que é o nome? Brief Encounter. De 1945. É no singular. Ah, bom, tem no YouTube. Bom, O elenco é maravilhoso, hein, né? Juliana? É deprimente. Ah, O segundo, olha só, gente, tem tudo. Tem risos de Festim Diabólico. A gente tem. Risos com Festim Diabólico. Ai, tá eu maluca? acho muito engraçado. Eu passo mal de rir com esse filme. Eu entendo super você falar. E eu acho também que, se vocês quiserem, tem o vídeo do Matt Baum sobre esse filme, sobre a produção desse filme. Eu acho que vale a pena ser assistido. Eu assisti a por causa desse filme. Eu fui assistir por causa desse vídeo. Não, eu vi depois. Cara, eu vi esse filme em 2021, no Halloween. Por acaso, a gente escolheu esse filme. E eu lembro que eu tava lendo alguma coisa de uns assassinos que aí conectava com a história real dos dois lá que inspiraram o Festim Diabólico. Tinha alguma ligação, assim, eu lembro na época que eu fiquei, nossa, caramba, e eu não lembro o que era. Depois eu vou rever tudo, e aí eu vou ver se eu lembro o que é que eu linkei. Meu sonho é conseguir ver uma montagem dessa peça. É isso. Mas aí a gente discute depois. 2 são peças, inclusive, né? O Desencanto também é uma peça, originalmente.
Então, é isso. Ah, então, quer falar, é o Orgulho e Esperança. É uma história verídica, que tem coisas meio que te deixam com raiva, mas te deixa esperançosa no fim. Eu choro toda vez, acho lindo. E o outro é um romance triste. Melancólico. Pronto. É isso. Eu vou Não foi começar pra por ele, vocês, não. então, Foi pro Simba, tá? porque... Que tá aqui embaixo. Ai, que Ai, meu Deus neném! do céu, Simba. Peraí, deixa a mamãe terminar. Peraí. Vai lá, mãe, vai lá. Oh, ele quer carinho! Tem que dar carinho. Ele sobe em cima de mim e me dá dor, aí por isso que eu não tô segurando muito ele. Ah, Ele tá desse jeito. não. Bom, E então aí, acho que é gente? isso, né, meninas? É isso? Uhum. Então, Até até a o próxima. próximo, em homenagem ao aniversário de Dona Juliana. Tchau, Tchau. gente.